Olá, queridos amigos, nossos espectadores. Eu sou Iraci Campos e estarei aqui semanalmente. Eu, você, Joana de Ângeles e a doutora Nise da Silveira, para reconstruirmos juntos as emoções. São tantas as emoções que nós vivenciamos no nosso dia a dia. São tantos os desafios que necessitamos enfrentar. Então, juntos, semanalmente, contando a sua história. Quero sim ouvir você. Me conte a sua história. Envie para esse telefone aqui, esse WhatsApp, que você está vendo no seu vídeo, e me conte a sua história para que nós possamos enfrentar juntos os desafios, superar, vencer, reconstruir as nossas emoções. E para que a gente possa falar hoje de aceitação e reconstrução, desafios. Vamos lá? A doutora Nise da Silveira, neste livro SOS Emoções, ela diz assim: todo ser humano vivencia diferentes desafios. Uns inúmeros desafios são bem mais complexos que outros, mas, invariavelmente, todos eles são desafios. Sim, nós vamos hoje enfrentar desafios, falar sobre desafios e aceitação. Para que a gente vença o nosso desafio, para que a gente tenha capacidade, coragem de enfrentar o desafio, o primeiro passo, diz a doutora Nise, é aceitar o desafio. E hoje nós vamos falar sobre a história de uma amiga muito querida, Monique. Sim, você imagina que em 2004, Monique foi ao médico fazer seus exames de rotina. E ali ela encontrou um nódulo. E o médico foi fazer os exames todos e deu-lhe o diagnóstico: câncer de mama. O que ela jamais pensou em ouvir, jamais pensou que fosse bater na sua porta tal desafio. Realmente, quando nós ouvimos falar sobre esse desafio, nós achamos que nunca vai bater na nossa porta, que vai bater na porta do vizinho, mas na nossa não. Como é que isso se deu na vida da Monique? Mas não terminou aí, não. Além dela receber o diagnóstico de câncer de mama, que era o momento do seu maior enfrentamento, e ela precisava, lógico, de alguém para dar o apoio. Você procura quem? Alguém da família, a mãe, sem dúvida. Pois é. Mas a mãe da Monique estava também fazendo seus exames de rotina. E não, surpresa, desesperadora, tocando, mexendo naquele momento, também foi diagnosticada com câncer de mama. Então você imagina, Monique com câncer de mama, precisando do apoio da sua mãe. E a sua mãe recebe o mesmo diagnóstico, que era o momento que também precisava do apoio da filha. Como é que se deu esse desafio? Como foi a aceitação desse desafio? Será que foi fácil? Será que foi difícil? Qual o tamanho da dor naquele momento?
ou quando a gente sente um desafio desse tamanho interno, em que o controle não está nas nossas mãos, a gente se sente excluído. É como se o mundo continuasse a viver, mas a gente naquele momento tivesse sido apontado e falado, olha, você vai sair do mundo agora. Então, para aprender a aceitar e superar os desafios e entender como é que Monique venceu essa parada, venceu essa caminhada, nós vamos bater um papo aqui com ela no nosso programa Reconstruindo Emoções. Então, com a Monique, nós vamos bater esse papo de ver como é que se deu toda essa situação. O primeiro impacto, como é que estava a tua vida na época, antes de acontecer esse primeiro choque? Então, na verdade, estava tocando a minha vida normal, trabalhando, fazendo as coisas e fazendo os meus exames de rotina. E eu tinha 40 anos na época e estava cumprindo aquele ritual de fazer os exames, né? E aí, quando eu fiz o exame, veio uma surpresa de um nódulo, né? Você estava no pique total. Total. Assim, super animada no trabalho. Super animada no trabalho. Vida emocional, tudo. Tudo como se não tinha nenhum plano de ter nenhuma surpresa. E aí, de repente, você vai fazer um exame de rotina e eu fui surpreendida com essa notícia, né? Então, é uma notícia que quando você recebe, você fica muito dividido, né? Eu quero acreditar que não é nada, mas tem alguma coisa, o que será, como é que é? E aí a minha atitude pessoal foi de correr com tudo, sabe? De fazer tudo bem rápido. Vamos ver o que é, quais são os próximos passos, assim. Eu me coloquei à disposição do que eu precisava fazer. Quando o médico olhou para você e falou, olha, esse nódulo é um câncer de mama, qual foi a sensação? Porque a nossa visão é que a sensação é assim, a vida está continuando, né? E eu fui escolhida para parar, vou sair da vida. Como assim? É isso mesmo? Foi uma sensação muito... Acho que o nome certo é devastadora, né? Porque eu fui para a cirurgia sem ter a certeza do que era. Eu sabia que tinha um nódulo, mas eu fui para a cirurgia para, na cirurgia, fazer toda a biópsia e tudo que era necessário. Então, eu voltei do centro cirúrgico, fui para o quarto e estava naquele ainda um pouco anestesiada quando o médico vem. E a primeira pergunta que eu fiz para o médico é, doutor Eduardo, e aí, o que que deu? Aí ele me falou, Monique, você está com câncer de mama. Aí eu dormia de novo e acordava e perguntava novamente, como se eu ainda não tivesse ouvido aquela resposta. Tipo assim, a resposta vai mudar em algum momento. Vai mudar. Ou eu ainda estava um pouco anestesiada, então quem estava comigo no quarto, minha mãe, meu filho, eles falavam que eu perguntei isso acho que umas 3 ou 4 vezes, assim. Era como se eu tivesse uma esperança que em alguma hora eu fosse perguntar e a resposta fosse ser outra, né? Não era um sonho, era um pesadelo. Era um pesadelo. Que você ia acordar em qualquer momento. Que eu ia acordar e que ia ter uma resposta diferente da que eu estava recebendo. Mas diz uma coisa só. Naquela fase que você recebeu o diagnóstico e foi fazer lá a biópsia, tarará, a tua mãe também estava fazendo exames de rotina? Também, exames de rotina. Não tínhamos nenhum caso de câncer de mama na família. Minha avó materna faleceu de outras questões, então a gente realmente não tinha histórico nenhum de câncer de mama na família. Minha mãe também estava fazendo os exames de rotina. E aí a surpresa ainda mais devastadora naquele momento foi que a minha mãe também descobriu que também estava com câncer de mama. E ela operou com um intervalo de 16 dias. Eu operei, 16 dias depois a minha mãe também operou e também foi diagnosticada com câncer de mama. Como é que aconteceu a situação? Porque, veja bem, aquele momento que a gente recebe uma notícia dessa, devastadora, a gente quer colinho, a gente quer proteção, a gente quer voltar para o ninho,
Sim. né? Me protege, me acolhe. E, de repente, a hora que você vai olhar para tua mãe, me protege, me acolhe, quero voltar para o ninho, sua mãe olha para você e fala assim, minha filha, é o momento que eu mais preciso de você. Exatamente, isso E foi me um agravante. protege, me acolhe. E aí, como é que foi essa situação? Então, foi bastante complicado e a gente precisou de muita sabedoria, assim, muito discernimento para encarar esse momento. Por quê? Eu brinco que eu chorava metade do dia por minha causa, metade do dia por Ai, causa meu dela. Deus. E ela chorava metade do dia por causa dela e metade do dia por minha causa. Então a gente ficou assim numa situação muito depressiva, né? Porque eu queria cuidar dela, ela queria cuidar de mim, mas na verdade nós duas estávamos precisando de cuidados especiais, Porque né? quando você está olhando para o outro, Exatamente. você tem que se sentir bem, forte aquela hora. Mas quando você está falando uma coisinha para o outro, você fala assim, ai, mas e eu, como é que eu tô? Foi um momento muito muito duro, assim, que ela não morava comigo, né? Uhum. Ela queria vir para minha casa para ficar comigo, para ficar cuidando de mim, para eu cuidar dela. E a gente fez essa Nossa. tentativa e a gente estava literalmente se afundando. E aí nós conversamos e a decisão foi que ela ficaria na casa do meu irmão, com a minha cunhada, que também é muito amorosa, e que a gente ia se ver nos finais de semana, assim, sabe? Evitar o dia a dia da doença, do tratamento. Se a gente tivesse junto, eu acho que a gente entraria num buraco, assim, sabe? De quem tá melhorando, quem não tá, será que eu vou viver, será que ela vai viver? E isso acho que seria muito nocivo para aquele momento. Então a gente se separou no sentido de cada uma ficar num ambiente, a gente se via no final de semana, tentava o máximo possível fazer outras coisas para evitar toda aquela conversa da doença que também consome muito, né? Você Com certeza. fica aquela Fica coisa alimentando. Então a gente novamente. conseguiu fazer essa separação que foi bem Na bem época, importante. Ela morava sozinha, ela morava Sim. com o marido, você Eu morava sozinha. sozinha Minha mãe é com o viúva há marido? muitos anos. E aí eu também estava sozinha e a coisa mais certa, mais assim, imediata seria a gente ficar junto, mas isso realmente não seria uma boa estratégia. Foi Em bom. algum momento passou pela cabeça de vocês, por que comigo? O que foi que eu fiz? 1000 vezes, 1000 vezes. Eu ficava sempre pensando o que será que teria nos impactado ao mesmo tempo que poderia ter gerado aquilo, porque se tinha sido alguma coisa, e assim, e era tanta pergunta que eu decidi parar de perguntar. E falei, Chega. eu não sei a resposta, então se eu entrar nesse looping de ficar perguntando e buscando isso, isso sempre ficou muito na minha cabeça. Um gato que fica andando atrás do É. rabo, porque nenhuma resposta vai ser satisfatória para responder Sim. e resolver naquele momento, porque você ainda não encontrou um chão para se apoiar. Exato. E como é que foi a quimioterapia? Vocês fizeram juntas? Então, a minha mãe, pela idade, ela não precisou fazer químio. Ela fez a cirurgia, fez a radioterapia e a hormonioterapia. Eu fiz o processo completo. Então, eu fiz a cirurgia, fiz quimioterapia, radioterapia e hormonioterapia. E, bom, a quimioterapia, assim, não tem uma outra palavra para dizer que é um impacto gigante no seu corpo, na sua cabeça. E quando o médico fala para você, daqui a 15 dias você não vai ter um fio de cabelo, é uma coisa assim que, às vezes, quando eu estou num salão, assim, e vejo algumas pessoas tendo algum tipo de um exagero, assim, com alguma coisa relacionada ao cabelo, tipo, ficou muito, ficou pouco, ficou assim. Eu sempre penso, falo, meu Deus. Eu fiquei sem nada. Meu Deus, quando você fica sem nada, você assim, eu amo os meus cabelos agora, todos os dias, de qualquer maneira, lindo mais ou menos, porque quando a gente fica sem cabelo é uma experiência incrível, assim, de você ter que ter a sua autoestima quando você não tem. Porque você olha e o que você está vendo realmente é muito diferente do que você é habituado. Eu tinha um cabelo comprido, tinha 40 anos, um cabelão, e aquele cabelo vai embora. Agora, você raspou a cabeça para já começar
direto e não vê os cabelos irem caindo aos poucos? Ou você falou, não, deixa natural assim e vai caindo e eu vou me adaptando? Olha, o médico, quando você faz a primeira quimioterapia, você tem um prazo de validade. Você sabe que aquele cabelo vai cair. Mas é como se, assim, se você quisesse viver um pouco aqueles últimos momentos, né? Então, eu me lembro, eu estava voltando da Barra, estava indo para, eu morava na Zona Sul, na Lagoa, e eu estava voltando de carro e eu passei a mão no cabelo e veio assim Um tufo um de cabelo. tufo de cabelo na mão. Eu falei, é hoje. Chegou o dia dele ir embora. E aí eu cheguei em casa, entrei no banheiro e cortei ele bem curto. Eu mesma cortei. Aquela cena que todo mundo assistiu lá com a Carolina Dickman, né? Então eu aceitei aquele momento, sabe? Eu chorei tudo que eu tinha para chorar. Eu chorei até não aguentar mais. E fui no momento de cortar sozinha e cortei. E aí no outro dia eu fui no local que eu já tinha encomendado a minha peruca, né? Porque também tem isso, você tem que mandar fazer uma peruca e para ver como é que você vai fazer, porque você tem esse prazo, né? A quimioterapia ela é de 21 em 21 dias, que é o tempo que as células vão se renovando, e a quimioterapia mata todas as células que estão se reproduzindo no seu corpo. Então o cabelo ele se reproduz diariamente, por isso que cai o cabelo, né? A quimioterapia ainda não é, pelo menos que eu saiba, seletiva para impedir o crescimento só do câncer. Sim, esse não, Tudo que está crescendo, né? Então é por isso que atinge ali em cheio. É um momento bem difícil. Ou escolher a sua peruca. Para e pensa assim, se eu quisesse escolher o meu cabelo, não consigo, porque ou ele é liso, ou ele é crespo, ou ele é isso, aquilo, a gente nunca está contente com o cabelo da gente, quer sempre mudar, fazer alguma coisa. Mas nesse momento, é um momento que você pode escolher o seu corte, a cara que você quer ficar, enfim, se autovalorizar. Será que é isso? Eu fiquei um tempo com um pouco mais comprido, depois eu cortei, mas o que eu mais queria era que fosse o meu cabelo. Então eu fiz o mais próximo possível, assim, eu não tive uma grande inovação, eu fui o mais próximo possível para que eu me olhasse e me reconhecesse, né? Eu precisava ter esse reconhecimento. Então a peruca foi bem importante aí para mim. Eu admiro muito as pessoas que não usam peruca e tudo, e entendo todos os lados, né? E em casa, muitas vezes, eu ficava sem nada e tudo bem também. Então, e qual a sensação de te olhar, se acordar de manhã e vai para o espelho e falar, meu Deus, eu tô careca? É difícil, porque não só você fica careca, como também caem os cílios, a sobrancelha. Então, você tem, assim, um tom também de pele que fica diferente, tem um tom mais amarelado. Então, é um momento que você realmente precisa buscar a sua beleza Se autovalorizar. com muita força. Você tem um trabalho adicional, assim, para... Auto-amor. Exatamente. Você se maquiava, você Sim. produzia. Continuei trabalhando normalmente, fazendo eventos e dentro da melhor possibilidade de ficar bem, eu coloquei as chances todas a meu favor. E a tua mãe? A minha mãe não teve a queda do cabelo, né? E ela fez todo o tratamento também, ficou muito bem. Minha mãe também está curada, graças a Deus. E minha mãe ficou bem. A maior alegria dela era ver também a minha recuperação e a gente conseguiu aí passar por esse momento difícil. Quanto tempo durou toda essa fase? Da notícia de você estar com câncer de mama e depois concluir, acabou. E agora? Faltam os exames finais para eu saber como é que eu tô. Eu acho que esse acabou, para quem teve câncer, acho que é uma palavra assim difícil de você tê-la na sua plenitude, né? Então é um pedaço de cada vez. O tratamento do câncer de mama é um tratamento longo, de mais de um ano pelo menos. Assim, a fase principal demora mais de um ano. Depois também tem a hormonioterapia por mais de 5 anos. Então é um relacionamento
próximo com o oncologista pro resto da vida, né? Então eu frequento o mesmo oncologista, eu vou a cada 6 meses lá. Então a gente está 15 anos juntos aí, sempre a cada 6 meses, fazendo os exames, acompanhando e tendo essa tranquilidade de que está acompanhando, De que tá seguro. de que tá indo. Tá indo. Agora, a fase de reconstrução. Porque quando você faz, né, uma cirurgia estética, é uma coisa. Pode até ficar com cicatriz, queloide, enfim, várias coisas. Mas quando você faz uma cirurgia para retirar um tumor, ou então você remove a mama toda, como é a sensação de se olhar? Olha, existem vários tipos, né? Então, eu fiz uma quadrantectomia, que é uma parte, como se fosse um quadrante da mama. Então, não é tão impactante quando precisa fazer a mastectomia, que é a retirada total das mamas. Sim. O meu médico, ele é especial, ele fala, o importante é você nunca ter uma expectativa que vai ser como era antes. Você precisa Mas tudo é mudança. Tudo é mudança. Você precisa trabalhar com o que você tem agora, o melhor que você tem agora, né? Foi esse pensamento que eu sempre tive. E a sua mãe também Também. teve a mesma... Quadrantectomia também. E ela ficou em paz com a cabeça dela. Super bem, super bem. Em algum momento você se olhou, conversou com alguém, uma amiga, alguma coisa, e disse para você, eu não me sinto tão mulher quanto eu era? Eu acho que quando você tem um enfrentamento muito grande, eu sempre pensava assim, focar no principal. O principal era sobreviver, curar esse câncer e sair dessa. Então as outras coisas elas se tornavam menores. Então eu realmente não cheguei a ter esse impacto, porque eu estava muito concentrada em ultrapassar aquele momento. O seu pensamento, ele era em torno de positividade ou ele tinha, assim, as quedas constantes? E o que você procurou nessa hora? Olha, dizer que a gente passa por tudo isso assim 100% o tempo todo é bobagem. Mas a gente vai aprendendo, né? Deus está sempre iluminando, Nosso Anjo da Guarda também vai dando muitas ideias. Então, assim, eu desenvolvi uma técnica, porque na quimioterapia você sente o seu corpo efetivamente mal, assim, é uma sensação ruim, assim, De fraqueza, é um incômodo generalizado no seu corpo todo. Então, eu fiz uma técnica que eu meio que encapsulei, assim, alguns momentos muito bons, assim. Então, eu tinha uma recordação de um hotel que eu fui, que você saía do quarto, pisava na grama, depois você pisava na areia e você pisava no mar. E eu fiquei pensando nisso muitas vezes. Então, os pés pisando na grama, pisando na areia, pisando no mar. E aí, por exemplo, eu peguei essa sensação e na minha cabeça eu tinha assim, então quando eu estava sentindo uma coisa muito ruim, eu meio que tirava como se fosse um comprimido assim do bolso assim, botava na boca e voltava. Grama, areia e mar. E eu conseguia sair daquele momento que eu estava de dor e eu ia lá nesse momento bom. Isso me ajudou muito. Eu tinha umas 4 cápsulas assim com coisas boas da minha vida, assim, sensações boas. Eu precisava ter uma sensação boa para o meu pensamento substituir aquela sensação que o meu corpo estava sentindo, efetivamente, que estava doendo tudo, né? E o apoio da família? Nossa, sem a minha família, nada teria feito sentido, né? Então, muito apoio do meu filho, dos meus irmãos, das minhas cunhadas, a família toda chega muito junto assim para colaborar. Isso é muito importante, né? Porque você realmente fica muito mais frágil, né? Precisando desse carinho, desse dengo, que eu fui muito bem cuidada também. Sou agradecida por isso. Você se tornou espírita um tempo depois. Você chegou a fazer esse mergulho interior para falar o que foi que aconteceu comigo? Ou o que eu fiz comigo? Porque quando a gente vai ao médico, ele diz assim pra gente,
você está fazendo uma febre. E você olha para o médico e fala assim, imagina, você acha que eu vou fazer febre? É claro que não, eu não estou fazendo febre. Eu estou com febre, tipo assim, caiu do céu. Então, se tudo que nós fazemos, né, nós somos aquilo que nós pensamos, então, em algum momento você pensou assim, como foi que eu desenvolvi isso em mim? Qual foi a situação? Qual a sensação? Porque castigo nós sabemos que não é, né? Olha, quando eu comecei a frequentar aqui o Seja e ouvi as palestras, eu ouvi uma coisa assim, sobre uma parábola de Jesus que fala que Jesus, ele é o pastor de ovelhas e que ele vai cuidando para que a ovelha não caia, né? Que ele vai dando... E aí, se a gente vai muito assim para o lado, ele acho que dá um tapinha, Volta pro pá, dá um meio. tapa assim mais forte para voltar para o meio. Eu hoje sou agradecida por esse cuidado que o pastor de ovelhas teve comigo, de me trazer para o centro de tudo que eu precisava realmente fazer de modificação na minha vida, os pontos que eu precisava melhorar. E eu sou, por incrível que pareça dizer isso, hoje eu sou agradecida a Deus por isso, por esse momento. Você se ama mais hoje do que antes? Você se olha mais hoje do que você se olhava antes disso acontecer? Muito mais. Hoje um problema precisa ser efetivamente um problema. Assim, quando é uma coisa mais ou menos, eu até lido bem assim, pensando, isso é efetivamente um problema? Não, não é. Então eu consigo hoje dar um tamanho melhor e mais adequado para as coisas. Eu acho que essa sensação que você pode morrer, que todo mundo pode a qualquer momento, mas que você pode morrer porque tem uma doença grave e você precisa se salvar daquela doença, ela torna a vida melhor. O que você acha que mais pesou no contexto da sua vida que você desenvolveu aquele momento um tumor em algum lugarzinho ali? O que você acha que foi assim o foco? A vida profissional, a relação com a família, relacionamento conjugal, a relação de você com você mesma, a falta de se conhecer, a busca de não encontrar algo, de você viver constantemente procurando alguma coisa e não encontrar, as frustrações diárias ou perdas. O que você acha que houve? Olha, eu acho que a gente vai tocando a vida em frente e não para muito para prestar atenção nas dores que a gente tem, né? O que está doendo e dedicar um pouco mais de tempo para essa dor. Então, eu não me sinto assim culpada por ter tido um câncer, né? Que eu acho que isso também é uma carga muito pesada Com em certeza. cima do paciente que já está tendo um enfrentamento tão grande. Então, eu passei a dar mais atenção às minhas dores, às minhas vontades, às coisas que realmente são importantes para mim. Continuo trabalhando muito, fazendo muita coisa, mas dando pesos diferenciados para as questões que são efetivamente importantes na minha vida. Você falou uma coisa assim fundamental, né? Eu não posso me culpar e a pessoa quando atravessa uma fase dessa seria muito peso ela carregar uma culpa. Sim. Então, primeira coisa, a gente sabe que a culpa é algo que está fora, porque ninguém vai desenvolver qualquer doença, Claro. seja um problema de menisco, seja um problema no coração, enfim, qualquer coisa, por vontade própria, por livre, espontânea vontade, fala, não, eu quero ter isso, eu preciso, eu vou adoecer. Não. É algo que acontece como uma somática, né? E a partir desse momento, você fez o passo inverso de, olha só, deixa eu olhar cada fase da minha vida, ver o que eu vou deixar dentro, o que eu vou deixar fora, o que eu vou excluir, o que eu não preciso. Como que é essa relação de você com você mesmo? Com certeza quando você passa por uma situação dessa, você começa a realmente ver o que é importante na sua vida,
onde que você precisa colocar muita energia, que foco que você vai dar e respeitar mais, assim, as suas vontades, os seus desejos genuínos, não as suas vaidades, né? Os seus desejos genuínos, as coisas que realmente você precisa fazer para se tornar uma pessoa melhor, né? Porque se você sai de uma doença pior do que você entrou emocionalmente, fisicamente pode ter sequelas, em todas as doenças podem ter alguma sequela, mas se emocionalmente você sair pior, eu acho que não adiantou lá o toquezinho que você recebeu. Então, assim, eu posso dizer que eu me tornei uma pessoa melhor. Claro, um monte de coisa para fazer ainda, mas eu me tornei uma pessoa melhor. Eu fiz mudanças importantes na minha vida a partir disso que eu vivi, para ter uma vida melhor, fazer valer aí o meu pedido de me salva. Pedi tanto, eu falei, agora eu tenho que fazer valer esse pedido, né? Essa bênção alcançada. O que significa a espiritualidade na tua vida? Hoje, com a visão que você tem. Puxa vida, hoje minha vida mudou muito, né, nos últimos anos, quando eu conheci aqui a casa, ou seja, Barra, e eu comecei a entender e ouvir coisas que eu não imaginava, né? Coisas que eu sempre pensava, como será que é isso? E aí você começa a ouvir uma coisa e você fala, sabe que tá fazendo todo sentido? E isso para mim foi muito bom, porque tinha muitas perguntas e essas perguntas começaram a ser respondidas, assim, com calma, com tranquilidade, vindo às palestras, as coisas começaram a fazer sentido para mim, assim, do que eu ouvi. E isso muda tudo, né? Hoje, assim, você tem uma certeza absoluta. Eu sempre fui uma pessoa de muita fé, venho de uma família religiosa, sempre tive muita fé, eu sempre tive certeza que Deus existe, está presente, mas hoje eu tenho essa certeza muito mais apurada ainda, assim, a certeza dessa força que a gente tem de poder pedir, de poder orar e ser ouvido e ter essa bênção, assim, de ser acompanhado mudou demais. Fazer trabalho voluntário também, trabalhar na casa, você acha que você vem para ajudar o outro, você sai muito melhor do que talvez até o outro que você acha que você deu uma grande ajuda. Na verdade, é você que volta muito melhor para casa, com mais vontade de fazer ainda. Então, isso para mim hoje não tem preço. Você faz um processo de autoconhecimento na visão da doutrina espírita e na visão que você já teve dos desafios na sua vida? Isso eu faço sempre. Faço terapia, frequento aqui também, para estar sempre estudando, leio muitos livros também para entender qual é o propósito, o que eu tenho para cumprir nessa etapa da minha vida e fazer sempre o melhor, né? Cada dia acordar e falar, hoje eu vou fazer uma coisa um pouco melhor do que eu fiz ontem. Então, essa tem sido a minha busca aí diária. Quando você olha para os seus filhos, o que você diz a eles? Sobre a espiritualidade? A espiritualidade, o sentido da vida e principalmente sobre o alto amor. Isso é tudo, né? Eu acho que eu sou uma boa referência nesse sentido, por essa minha luta, por essa minha vontade de fazer. Eu gosto de fazer as festas, eu sou a pessoa que acolhe, que a casa é cheia. Então, essa vontade de viver é uma coisa que faz muito bem para a nossa família, né? Meu filho, por exemplo, passou por essa experiência de ter a mãe e a avó doentes ao mesmo tempo. Então, ele, né, passou por esse momento de ter uma possibilidade de perder duas pessoas fundamentais na vida dele. Então, a gente tem esse sentimento de gratidão, de amor, somos muito amorosos uns com os outros, porque a gente sabe o quanto a gente pediu, né? Não adianta você pedir também, me cura, quero viver, para depois ficar fazendo da vida uma confusão. Você precisa fazer jus ao seu pedido, né? E aí eu sempre tenho esse pensamento, eu tenho um compromisso ainda maior de ser feliz. Eu realmente preciso ser feliz porque eu pedi muito isso. Então, já que eu recebi, eu vou cumprir. Mudança. A vida é uma eterna mudança. Quando a gente estuda a doutrina espírita, a gente aprende que cada dia tem que ser uma mudança na vida. E principalmente porque ninguém cresce, ninguém evolui se não mudar. Sim. Né? A gente tem que mudar, segunda série, terceira série, quarta série, Isso. enfim. Hoje,
Você se apega a alguma coisa, se apega ao passado, se prende a alguma coisa, ou simplesmente você fala, eu viro a página, cada dia renovando? Olha, todos os dias eu acordo bem, animada para mais um dia, fazendo as mudanças que eu preciso fazer. Às vezes a gente se pega preso ao passado, alguma coisa que já pode ter sido melhor, ou que a gente imagina que foi melhor, mas essa oportunidade que a gente tem de ter mais um dia, sendo que quando a gente recebe uma notícia que está com câncer, você parece que você recebeu uma notícia que você nunca tinha ouvido falar, tipo, você pode morrer a qualquer momento, mas na verdade A gente a gente pode morrer a qualquer momento, né? Então, é uma coisa que é um pouco estranha, porque a gente não acredita que a gente vai morrer. Isso, a gente não acredita. A gente Não é? sempre fica achando, não, comigo tá tudo bem, tô tranquilo aqui, tô seguindo. E aí, quando você recebe essa notícia, que não é uma coisa diferente do que você sabe que você nasceu e que você vai ter um tempo, você começa a ressignificar as coisas. De verdade, eu acho que o ganho que a gente tem com isso é ressignificar os momentos, os sentimentos e a visão que a gente tem, né? Do que a gente tem para fazer de verdade aqui, né? O que você mais valoriza hoje? Alegria. A alegria para mim é você tá bem, tá feliz, tá sentindo que você tá num momento bom, que você tá curtindo aquilo que você tá fazendo. Isso torna tudo muito mais gostoso. O que você diria para uma pessoa que acaba de receber um diagnóstico? Força. Força, porque é um diagnóstico, não é uma sentença de morte. Você recebeu um diagnóstico. Muito bom. Você não recebeu uma sentença de morte. Focar muito no tratamento, né? É um tratamento difícil, é duro, às vezes dá vontade de não ir, de não fazer, mas essa hipótese tem que sair de cena. Você precisa cumprir todo o protocolo. É tudo que o seu médico fala, tudo que você precisa fazer. Então, você realmente precisa focar no tratamento. Eu também fazia uma coisa assim que, quando você está fazendo quimioterapia, você reza, né? O que você faz, você vai fazer uma oração. Eu orava, tinha uma hora que aquilo demora, né? E aí eu comecei a orar assim, eu fiquei pensando, eu acho que eu vou ampliar a minha oração, né? Então eu orava, depois eu comecei a orar pelos médicos, depois eu orava pelos médicos, depois eu comecei a orar pelos enfermeiros. Depois eu comecei a orar pelos estudantes de medicina que estavam na faculdade e que um dia estariam produzindo novos medicamentos. Então eu fui ampliando para ver como que o mundo todo tem uma correlação, uma interdependência, né? Então eu dependia do fornecedor daquela agulha que estava na minha veia, de alguém que fez aquilo e de um estudante que ficou estudando para desenvolver tudo aquilo. Então eu agradecia a quem fez as máquinas, a quem fez o tratamento, aos familiares que fizeram com que aquele estudante seguisse a carreira de medicina. Então essa gratidão e você ampliar um pouco, não olhar só para o seu, olhar quanta gente envolvida em tudo isso, te dá uma força para você seguir em frente. Então, é um diagnóstico, as chances são sempre muito boas de conseguir sair do outro lado e saber que tem uma vida pela frente, né? A gente não sabe o tempo dessa vida, mas que a gente tem uma vida pela frente, é viver da melhor maneira possível. Mesmo porque a nossa vida é eterna, a gente vai viver sempre. Exatamente. Né? Olha, o que leva a você a deixar de olhar só para você, mas olhar que existe um todo trabalhando em seu favor, né? Nesse momento em que você falou, peraí, eu estou orando só por mim, né? Eu parei de olhar para o meu umbigo e vi que em volta muita gente. Tinha um monte de gente me amando. Sim. Não é isso? Exatamente, porque a pessoa que está produzindo, que está ali, as enfermeiras, os acompanhantes, as pessoas que estão ali vivendo tudo aquilo. E assim, eu falo até para as minhas netas, que no coração, para entrar uma coisa não precisa tirar outra, tem espaço. Então, assim, você não vai precisar deixar de gostar de uma amiguinha para gostar da outra. Tem espaço, pode ir entrando. E eu tive esse insight, essa vivência, assim, graças a Deus, meu anjo da guarda estava lá me iluminando. E eu pensava, caramba, quanta gente trabalhou para que eu agora estivesse sentada aqui nessa cadeira recebendo remédio que vai salvar a minha vida.
É só isso que aquele remédio poderia fazer, salvar a minha vida. Então, você ser grato por tudo isso, eu acho que coloca também as energias muito, muito para o bem, né? Para você conseguir se superar tudo. Então é assim, gratidão a Deus, A Deus. gratidão aos médicos, aqueles que estão, na verdade, não dando um medicamento, mas me dando amor, Com curando certeza. pelo amor. Com certeza. Monique, você passou uma experiência assim fantástica. Uma palavra para contar para gente qual foi a emoção mais importante que você reconstruiu nessa faixa de desafios que você enfrentou. Com certeza foi o perdão. Você se auto-perdoar, perdoar o outro para poder seguir em frente. Senão o peso é muito grande e você para. Você se auto-perdoou de ter guardado alguma coisa que estava estragando lá dentro. É isso? Sim. Você saber que você precisa se livrar de certas coisas, perdoando e seguindo em frente. Senão você fica com um peso muito grande e isso atrapalha. Leveza, paz, porque o perdão é fantástico na nossa vida, porque a culpa ela não pode existir. Não existe a culpa. Existe sim a responsabilidade, que é a conotação que nós damos quando nós falamos que sentimos culpa, é porque nós estamos condenados por toda a eternidade a ser castigado e ao sofrimento. E quando a gente se auto-perdoa, a gente passa a enxergar que não é culpa, é responsabilidade. E a responsabilidade é um movimento de transformação. Então, a reconstrução através da responsabilidade para que você consiga a vitória, superar. Então, superou mesmo. Obrigada. Então, olhe para você agora e veja quanto é importante o auto-amor, o auto-perdão, o perdão, porque é um peso que você não necessita carregar. É encher uma mochila de pedras e ficar arrastando aquele peso imenso nas costas, desnecessário. Então, o perdão, o auto-perdão, é a troca que nós fazemos por responsabilidade. E a responsabilidade é assumir, vencer e, claro, se tornar uma grande mulher, como você fez agora. Obrigada. Virada, vitória e superação sempre. Parabéns. Obrigada. É isso. Vencer. Auto-perdão e auto-amor. Após esse relato que a Monique trouxe da sua vida, a sua história, nós podemos compreender um pouquinho mais sobre os desafios que nós recebemos diariamente em nossas vidas. E para isso, para concluir, nós trazemos aqui mais uma frase da doutora Lísida Silveira, no livro SOS Emoções. E ela diz assim: deste modo, cada indivíduo transita pela dor de duas maneiras: com sofrimento e amargura, nas insistentes queixas diárias, ou com coragem e a certeza de vencer, com alegria de viver. Então, nós compreendemos agora, através dessa reconstrução de emoção que a Monique nos trouxe, trazendo sobre o perdão, ela ter conseguido trabalhar o perdão,
o auto-perdão. Ela conseguiu compreender que as nossas emoções negativas, elas nos adoecem. Porque nós vamos somando cada uma durante o dia todo. Quantas emoções negativas você somatiza durante o dia e armazena elas na alma? Você já parou para refletir sobre isso? Ela, para poder se perdoar, para poder mergulhar e falar, olha só, eu preciso de amor, eu não preciso de culpa, eu não tenho que carregar pedras nas costas, arrastar o peso, não tenho que arrastar corrente nenhuma. Eu tenho sim que ter alto amor, viver em paz. Ou seja, ela assumiu simplesmente a responsabilidade de tudo aquilo que ela se fechava na culpa. E quando ela assumiu a responsabilidade, ela fez aquela leitura interna. Ela mandou a mensagem para todo o corpo dela. Olha só, estamos juntos, todos nós nessa. Todas as suas células, os seus órgãos, estamos juntos, simplesmente assumindo a responsabilidade das dores que armazenamos. Então, a partir de agora, não quero mais armazenar dor. Eu quero simplesmente vencer. Eu quero simplesmente diluir toda essa culpa, esse peso negativo que tenho carregado. E para isso, beijinho no ombro. Claro, muito alto amor. E aí, simplesmente, ela descobriu, culpa jamais não existe. O que existe é responsabilidade. E responsabilidade significa transformação, mudança. Então, após essa história, após essa vivência que você experienciou aqui conosco, mande a sua história aqui nesse telefone, pelo WhatsApp. E aí, vamos reconstruir juntos as suas emoções, diluir o negativo, valorizar tudo que é de positivo na tua vida. E para isso, deixamos um beijinho cheio de muito amor e uma ótima semana para você.